Aprenda em 90 minutos tudo o que é importante para você conquistar a liberdade financeira. Eu sou Júlio Santos, eu sou especialista em educação financeira, pessoal, familiar e empresarial, e eu quero compartilhar meu conhecimento sobre este assunto aqui. Vou te falar de tudo que eu tenho feito, como é que eu tenho ajudado pessoas de diversas situações profissionais, financeiras, a mudarem as suas vidas. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Como você busca aprendizado sobre liberdade financeira? Bom, o primeiro formato são cursos, né? Você pode fazer vários tipos de cursos com vários professores, vamos dizer assim, com várias metodologias. Agora, existe uma outra forma que é uma das que eu mais gosto, que é através de livros. Então, centenas de páginas que você vai lendo e vai acumulando conhecimento também. Livro é muito bom. Você pode também assistir palestras. Então, são horas de apresentação. Uma palestra dura em média uma hora e meia. Mas normalmente as palestras são teóricas, são superficiais, são genéricas, né? Porque você tem um público ali muito amplo. Então, você precisa buscar atingir a todos. E você também tem sessões individuais de orientação financeira, ou de consultoria, ou de mentoria financeira. Então, você tem vários encontros onde você vai aprendendo. Então, esses são meios dos mais comuns. Eu te digo que eu passei na minha trajetória por tudo isso. Na verdade, só para você entender, a minha vida foi mudada. Eu era uma pessoa com muitos problemas financeiros, com dificuldades, mesmo sendo executivo, ganhando muito bem, tendo uma ótima formação acadêmica, tendo estudado em uma ótima universidade, fiz a graduação, cursei um MBA, mas eu vivia correndo atrás do dinheiro e quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. E isso me trazia infelicidade, me trazia frustração. Eu achava que havia algo de errado comigo. Isso me deixava muito infeliz. Então, a educação financeira mudou para mim. Eu falei, puxa, eu quero compartilhar com as pessoas isso. E eu comecei a fazer pequenas palestras. Essas palestras eram falando os conceitos e a minha experiência, a minha vivência. As pessoas começaram a se conectar comigo, porque elas falaram, puxa, Júlio, eu quero aprender mais. Então, isso foi me estimulando cada vez mais, porque eu queria passar. Eu quero transmitir para as pessoas o que eu tive de benefício quando eu aprendi esse processo de aprender a lidar com o dinheiro. E aí surgiram os cursos. Os cursos, falei, puxa, eu quero aprofundar. Então, um curso você fica ali 2, 3, 4 horas. Normalmente eu fazia curso de 8 horas e depois eu aprendi o modelo. Hoje, um bom curso de educação financeira, em 4 horas, você tem sua vida mudada. E eu vou te mostrar aqui daqui a pouco como é que isso acontece. Paralelamente, os cursos, à medida que eu fui acumulando muita experiência, muito conhecimento e estudando também, foram surgindo os livros. Surgiu o primeiro livro Educação Financeira para Pais e Filhos, depois surgiu Princípios Bíblicos da Educação Financeira, 12 erros no uso do cartão de crédito, Quem não tem dívidas é mais feliz, e vários outros livros que eu escrevi. E tudo isso com base em aprendizado, no meu aprendizado e na experiência que eu tinha com as pessoas. Até que chegou um momento que pessoas queriam atendimento individual e eu queria fazer o atendimento individual. Porque sim, quando você atende individualmente, a tendência é de você ter mais resultado, porque você está olhando para uma única pessoa, ou um casal, ou no máximo uma família, um grupo de pessoas unidos, né, por características comuns. Então você é mais objetivo, é mais assertivo e consegue atender as questões específicas dessa família. É um pouco diferente de curso, de livro e de palestra. E quando eu resolvi começar a fazer as consultorias financeiras, eu entrei no dilema, porque eu não sabia ainda quanto tempo eu precisava para passar aquele conhecimento para a pessoa. E aí, acompanhando o que existia no mercado, e existe até hoje, o que era muito comum as pessoas falarem assim: não, eu fico um ano com você, são 12 meses, 12 sessões de aprendizado, de mentoria, e você recebe isso, e você recebe o livro, e você assiste a aula, e você faz isso, mas a base eram 12 sessões. Aí eu falei: peraí, um ano é muito tempo, porque eu vivenciei o negócio. Aí eu falei: vamos reduzir para 6 meses. Mas analisando ali, falei: cara, 6 meses é muito tempo para você saber tudo. Você não precisa de 6 meses. Até que eu estabeleci um padrão médio regular que é o quê? 90 dias. Então, as minhas propostas de consultoria financeira, de mentoria financeira, normalmente elas têm lá uma formatação de 90 dias e no máximo você vai ter 5 encontros. De 3 a 5 encontros, certo? E aí eu comecei a fazer o meu trabalho. O que que aconteceu? À medida que você tem experiência, que você vive, que você estuda, que você, a cada atendimento, você vai aperfeiçoando, eu fui criando um modelo de orientação, um material que acelerava esse processo. Eu atendia pessoas de diferentes níveis culturais, diferentes níveis financeiros, situações familiares diferentes. Um é casado, outro é solteiro, faixas etárias diferentes.
Então, eu fui elaborando um projeto unificado, um padrão que pudesse atender todas as pessoas. Só que à medida que eu fui fazendo isso, e com cada pessoa, com cada atendimento, eu apertava um parafuso aqui, um parafuso ali, o método foi se aperfeiçoando. E o que aconteceu? Eu percebi que aquele número mínimo de 3 reuniões, ele começou a ser reduzido para um bom número de pessoas. Pessoas precisavam de 2 sessões, 2 reuniões. A primeira reunião e uma segunda depois de 30 dias. E depois, com o tempo, foi muito comum, muitas e muitas pessoas falarem: não, Júlio, a gente teve o nosso papo lá, a gente conversou, você me passou tudo, eu já entendi, já estou implicando, ó, aquilo que você me falou, olha aqui o resultado. Os meus alunos iam dizendo isso, eu já aprendi, já entendi. Agora eu vou aplicar, já estou aplicando. Se eu precisar de um socorro, eu te ligo, eu faço isso. Em algumas situações, alguns dos alunos ligavam: Júlio, eu quero tomar uma decisão, eu conversei aqui com a minha família. Eram orientações pontuais, eram apenas ajustes, lapidar o processo, apertar alguns parafusinhos, certo? Mas, na verdade, por que eu estou te contando isso? Porque eu estou te afirmando que, em uma conversa de 90 minutos, você pode ter acesso a tudo o que você realmente precisa saber para construir liberdade financeira. Liberdade financeira inclui várias questões. Por exemplo, você sair das dívidas. Eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa se inscrevendo para assistir essa palestra aqui e lá do questionário que eu coloco, ela fala: eu gasto mais do que eu ganho. Então, tem muitas pessoas que gastam mais do que ganham, então ela não tem liberdade financeira. Ela vive para pagar contas, isso tem uma série de aspectos. Tem muitas pessoas que até investem, mas também ela é escrava do trabalho. Ela fala: se eu tiver um piripaque aqui, a minha vida vai desandar. Tem pessoas que vivem bem, que têm patrimônio, mas ela não tem qualidade de vida para si. Ela se tornou escrava do trabalho e do dinheiro. Tem pessoas que têm o seu dinheiro, têm a sua carreira, mas não têm uma vida familiar estruturada. E muitas vezes isso é causado porque ela foca muito no material, mas não tem tempo para desenvolver em outras áreas. Então, quando eu falo também de liberdade financeira, a liberdade financeira vai além do dinheiro. Liberdade financeira vai você ter paz, você ter a sensação de realização, você ter uma capacidade de harmonizar a sua família. Nós sabemos que a vida não é perfeita. Nós temos desafios na família, no trabalho, na vida social, desafios pessoais próprios, desafios íntimos, inclusive. Mas quando você tem o pleno controle da sua vida financeira, você constrói riqueza. Eu gosto muito de uma frase do Billy Graham, que depois de 7 ou 8 anos que a educação financeira mudou a minha vida, eu li essa frase e eu falei: puxa vida, isso é muito verdade. O Billy Graham ele fala assim: se você aprende a usar o seu dinheiro da maneira correta, ele não falou se você aprende a ter uma mente milionária, se você enriquece, nada disso. Ele falou: se você aprende a usar o dinheiro da forma correta, isso certamente vai promover melhorias em todas as outras áreas da sua vida. E isso é uma grande verdade. O desenvolvimento da minha inteligência financeira me deu tranquilidade. Não estou falando que o dinheiro resolve tudo, mas eu consegui ter equilíbrio emocional, equilíbrio intelectual, saber administrar a minha vida, administrar o meu tempo, recuperar relacionamentos e aí me desenvolver profissionalmente. Porque quando você está trabalhando para pagar conta, você não tem tempo para se desenvolver profissionalmente. Você não tem tempo para fazer ajustes no seu relacionamento. Você não tem tempo para cuidar da sua vida espiritual. Então, essa frase do Billy Graham me marcou muito porque ela é uma verdade. O que eu quero trazer aqui de importante? Olha só, puxa, em 90 minutos, num país onde nós temos 88 milhões de pessoas endividadas, pessoas trabalhando insatisfeitas, trabalhando porque tem que pagar conta. Do outro lado, pessoas pensando que o dinheiro vai resolver tudo e elas vivem o tempo todo correndo atrás do dinheiro. Você ter a oportunidade de sair dessa bolha do analfabetismo financeiro em 90 minutos é algo bom para você? As pessoas ficam correndo atrás de soluções miraculosas e muitas vezes elas estão correndo para o lado errado. Então vamos lá. Antes de dizer o que você aprende nesses 90 minutos, eu quero aprofundar. Você vai ter uma aula aqui que você nunca teve na sua vida. E só isso aqui já vai mudar. Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade com a educação financeira? Se você identificar isso como um problema na sua vida e fazer os ajustes, você já vai mudar. Porque as pessoas têm acesso a cursos, a palestras, a livros, a mentores, mas não muda a situação. Então, por que que elas têm tanta dificuldade? Eu vou te mostrar uma maneira de você olhar para esse problema, que é o seguinte: as pessoas não entendem a diferença entre conhecer algo, então, no nosso caso aqui,
ter informação teórica sobre finanças, dominar conceitos, ler sobre métodos, fazer curso sobre métodos. Então, aqui é conhecimento, certo? Então, as pessoas não entendem a diferença entre conhecimento e aplicação. Ou seja, aplicar é você colocar o conhecimento em prática. E aqui eu quero citar um provérbio chinês que eu vi uma vez que diz o seguinte: conhecimento sem prática não é conhecimento. É isso que acontece. Muitas e muitas pessoas têm muito conhecimento de finanças, de investimentos. Eu tenho muitos exemplos. Investidores que estão cavando seu buraco financeiro. Mas de repente você fala, Júlio, mas eu aplico. Agora tem outra questão. Você está aplicando o conhecimento correto? Esse é um outro problema, porque com tanta oferta de conhecimento, as pessoas ficam obesas de conhecimento, como uma professora, uma diretora de escola que eu conheci, eu trabalhei com ela, muito inteligente, e ela falava assim, Júlio, as pessoas estão obesas de conhecimento. Então elas têm muito conhecimento, fazem cursos, fazem MBA, fazem imersão, vão em workshop, leem livros, viajam para lá e para cá. Elas estão obesas de conhecimento, mas elas não têm resultado para a sua vida. E muitas vezes esse conhecimento ele está distorcido, está incompleto, está impreciso, está mal direcionado. Existe uma frase que fala mais ou menos assim: não existe nada mais inútil do que você fazer muito bem feito o que não precisa ser feito. E para fazer uma analogia aqui, uma paráfrase, não existe nada mais inútil do que você aplicar muito bem um conceito de finanças que está errado. Então você está fazendo muito bem, mas está incorreto. Vou dar outro exemplo. Esse dia eu fui fazer uma palestra numa empresa, e ali, um pouco antes de a gente começar a palestra, aquele comentário, tal, tomando café, e uma pessoa comentou, ele queria mostrar que sabia, e ele falou para o outro interlocutor: não, se você não usa o cartão de crédito para obter cashback, milhas e tal, você está deixando dinheiro na mesa. Aquele jargão que você ouve aí pelos gurus, você está deixando dinheiro na mesa. E eu fiquei na minha, e ele queria me impressionar, tanto é que depois de uns 10 segundos ou 15, ele falou: e o Júlio não comentou nada, então acho que eu estou errado. Então, veja bem, ele queria que eu validasse o que ele falou. Eu fiquei na minha, porque ele estava falando algo incorreto, e eu mostro para os meus alunos isso. Daí eu falei, fica tranquilo, eu vou falar sobre isso na nossa palestra, vou te dar essa resposta, vou aproveitar para responder para todo mundo. E no final, ele veio lá, me cumprimentou e falou, Júlio, você tem razão, menos é mais. Foi essa a frase dele. Por quê? Ele estava aplicando algo com muita maestria, muito empolgado, achando que estava certo. Portanto, aqui você já tem um grande ganho na sua vida. Se você buscar o conhecimento correto e aplicá-lo, aí a sua vida já começa a mudar. Você precisa vivenciar. Você precisa o quê? Experimentar os resultados na sua vida. Tem muita gente que fala que eu estou acumulando milhas no cartão de crédito. E se ele olhar para a vida financeira dele, ele não está com essa independência financeira e ele não está enriquecendo. Ele só está gastando mais com cartão de crédito. Vamos ampliar essa visão. Eu falei de conhecimento, aplicação e vivência. Muitas vezes o conhecimento tem que levar você a mudar um conceito que você tem. Isso é aplicação. Quando você muda o conceito, você já está aplicando na sua vida. Agora, você mudou o conceito e teve o resultado na sua vida, isso é vivenciar. O problema é que as pessoas têm o conhecimento, elas aplicam meia boca e aí elas não vivenciam. Elas não querem pagar o preço pela mudança. Elas querem apenas ter o conhecimento. Não, mas eu sei. Então você vai morrer na praia. Lembra do provérbio chinês? Conhecimento sem prática não é conhecimento. E prática que não me gera benefício na minha vida também não é conhecimento, também não é aplicação. Eu quero que você vivencie. Por quê? A liberdade financeira, ela tem que servir para desfrutar. Não para você ir no Instagram e colocar que você comprou um carro novo. Não para você dizer que você tem um helicóptero, você tem um iate, você tem uma lancha e você tirar uma foto em Dubai. Se você acha que é isso, tá tudo bem. Tudo que eu vou te mostrar é uma maneira de construção da liberdade financeira. Você pode achar que liberdade financeira seja outra coisa. Se você é fã daquele guru que fala, olha aqui na minha garagem, eu tenho uma Ferrari, uma Lamborghini, um Jaguar, eu tenho 8 milhões de carros aqui e você pode, porque isso é sucesso financeiro. Se você acredita nisso, tá tudo bem. Agora, para mim, e que eu ensino para meus alunos e o que eles creem, para você desfrutar da liberdade financeira, você não precisa disso. E a grande maioria das pessoas que têm liberdade financeira, das pessoas que enriquecem, são pessoas de carne e osso, que têm suas contas pagas, que acumulam patrimônio, que vivem bem, que fazem suas viagens, mas elas não têm essa visão, vamos dizer, megalomaníaca de riqueza. Talvez aqui você precise refletir.
Você quer ter dinheiro e saber administrá-lo para viver bem e multiplicar? Ou você quer ter muito dinheiro e ter conceitos distorcidos que fazem você gastar tudo e ficar o tempo todo correndo atrás do dinheiro? Porque eu atendo pessoas que ganham 1.000, que ganham 5.000, que ganham 10.000, mas que ganham 50, que ganham 80 e estão infelizes financeiramente. Você tem que conhecer a educação financeira da maneira certa, você tem que aplicar os seus conceitos, os seus instrumentos, e isso tem que começar a gerar frutos na sua vivência, no seu dia a dia. A sua vivência requer mudanças comportamentais e até mudanças que requerem até alguns sacrifícios, sim, mas é aquele sacrifício que você fala, não, eu abri mão de um hábito que eu tinha que era nocivo e agora eu tenho muito mais qualidade de vida. E você não precisa desfrutar daqui a 30 anos. Você pode desfrutar agora do bem-estar. Você está desfrutando agora quando você não fica o tempo todo, estou esperando a fatura do cartão de crédito para saber quanto eu vou pagar. Você vai desfrutar agora quando você tem uma maneira de se organizar e você tem uma reserva financeira que no final do ano você vai viajar com a família e você não vai entrar e não vai estourar o cartão de crédito. Portanto, se você entendeu isso, a sua vida financeira tende a mudar. Eu quero te mostrar aqui algumas confusões que as pessoas fazem, e isso torna o seu trabalho de busca da liberdade financeira um tanto quanto infrutífero ou mais demorado. Não confunda educação financeira com economia. Economia é uma coisa, educação financeira é outra coisa. A economia, ela estuda mercado, indicadores gerais, macroeconômicos. Então, a inflação é um dado da economia, é um conceito da economia, mas a inflação é a média dos preços num país, numa localidade. Por exemplo, a taxa de desemprego aumentou, diminuiu, é um dado estatístico, é um dado coletivo, macroeconômico. Na economia tem a microeconomia também. Ok? Eu fiz um curso lá de consultoria empresarial, nós tínhamos economia e tinha microeconomia. Mas microeconomia não é educação financeira. A maioria das pessoas confundem isso. Algum canal de televisão, alguma rádio, algum jornal me convida para falar sobre algum tema, e é muito comum. Você é economista? Eu posso colocar o crédito aqui como economista? Não, eu sou educador financeiro. Uma vez uma pessoa ia contratar consultoria financeira comigo, né, uma pessoa que tinha uma renda alta, inclusive, e ela falou: Júlio, você é economista? Eu falei: não, eu não sou economista. Existe uma outra confusão, que é o quê? Confundir educação financeira com contabilidade. Contabilidade, em linhas gerais, tem a ver com empresa, transações, conceitos, ferramentas empresariais. E aí a pessoa, não, mas o meu fluxo de caixa está descontrolado. É um equívoco. Fluxo de caixa não é um termo da educação financeira, é da contabilidade. E se contabilidade fosse educação financeira, você não teria contadores que me contratassem para a educação financeira. E até eu quero te contar uma história muito emblemática sobre isso. Uma vez eu recebi um e-mail de um rapaz, ele falou: Júlio, eu sou contador e eu sou membro de uma igreja, de uma cidade aqui no interior de São Paulo. E nós estávamos aqui numa reunião na igreja e estava falando aqui o pastor e a equipe de que as pessoas precisam de educação financeira e têm suas dificuldades, os membros da igreja. E alguém apontou o dedo para ele: o fulano é contador, ele pode dar essas aulas de educação financeira. E ele conta no e-mail, ele falou assim: não, eu sou a última pessoa que posso falar sobre isso, porque eu não tenho educação financeira. Eu sou o contador. E ele me ligou exatamente para se formar educador financeiro. O que eu estou te falando são fatos, são experiências que eu vivencio. Então, economia não é educação financeira, contabilidade não é educação financeira. Educação financeira não é pensamento positivo, não é mentalidade milionária, não é programação neurolinguística. Não, você tem que ter a mente da riqueza. Você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Não, não é isso. Você tem que trabalhar, você tem que administrar o seu recurso com sabedoria e multiplicar. E é o que eu vou falar com você daqui a pouco. Não é isso necessariamente. Até eu tenho uma história para te contar sobre isso. Uma vez eu capacitava as pessoas para serem educadores financeiros e tinha um aluno que ele era um palestrante, ele já tinha um renome na região que ele atuava e ele era um palestrante motivacional. E ele no curso ele já se destacava porque aquele cara pulava, tinha os gritos de guerra. Ele era motivador e ele ganhava muito dinheiro como palestrante motivacional, mas ele não tinha educação financeira e ele estava quebrado financeiramente. Então não é isso que vai resolver. Você precisa de educação financeira. E é o que as pessoas mais desprezam. Educação financeira não é consumo consciente. Sabe aquela pessoa? Não, eu reduzi gasto porque eu consumo consciente, eu economizo água, eu desligo o chuveiro enquanto eu estou me ensaboando, eu compro roupa no brechó, eu comprei um carro elétrico, eu dou o dinheiro lá para a Amazônia, para a SOS Mata Atlântica, para o Greenpeace. Tudo
Tudo isso é importante, mas isso não é educação financeira. Ele compra roupa no brechó, mas ele só anda de carro. Ele vai na padaria que é 500 metros da casa dele, mas ele só anda do carro. E cadê a sustentabilidade? Cadê o consumo consciente? Infelizmente, nós temos uma sociedade que as pessoas não param para pensar, não param para refletir. Quando eu aprendi lá atrás, eu comecei a falar: peraí, eu estou aprendendo isso? Eu comecei a analisar e eu comecei a identificar o passo a passo que eu trilhei. E aí eu criei um passo a passo para as pessoas trilharem. Não são frases soltas, não é um pouquinho de conhecimento de economia, um pouquinho de conhecimento de contabilidade, um pouquinho de conhecimento sobre pensamento positivo, um pouquinho de conhecimento sobre consumo consciente. Eu estou enfatizando isso porque as pessoas estão desprezando. E eu estou vendo um país caminhando, pelo menos uma permanência desse ciclo. Os 10% mais ricos continuam enriquecendo cada vez mais, os 50% mais pobres continuam empobrecendo cada vez mais, e os 40% que nesse meio fica ali estacionado a vida toda. E não é preciso. E a culpa não é do rico. O rico apenas ele tem educação financeira, essa é a verdade. Não, mas veja bem, porque o cara é empresário, o cara... Não, não é isso. O rico aplica a educação financeira sim. É claro que existe rico explorador, existe rico ganancioso, mas existe pobre explorador, existe pobre ganancioso, existe pobre desonesto, existe rico desonesto, existe rico corrupto, mas existe pobre corrupto. Então não é essa a questão. Então não confunda educação financeira com isso aqui. Para concluir, veja só, educação financeira verdadeira é sobre criar riqueza de forma sistemática e inteligente, não apenas economizar dinheiro, porque as pessoas ficam rodando em círculos. Existe um outro item que eu deveria ter incluído aqui. Não confunda educação financeira com avareza e mesquinharia. Isso é um equívoco. É claro que você economiza o seu dinheiro no sentido de respeitar o seu dinheiro. Você não vai comprar uma coisa muito cara, você não vai comprar uma coisa desnecessária, você está economizando com essa consciência financeira, não porque você é um avarento. Então, essas distorções que nós temos no nosso país. Mude a sua visão de educação financeira e a sua vida vai mudar. Ok, vamos lá. Eu quero te dizer agora o que você precisa aprender em 90 minutos para que você comece a construir a sua liberdade financeira. Você pode dizer que é muita arrogância e prepotência da minha parte, mas eu digo que eu me beneficio dessa educação financeira e as minhas centenas de alunos já se beneficiaram. E desta forma. Então, eu estou falando com propriedade. Você não é obrigado a acreditar em mim. Você nem é obrigado a continuar aqui nesta aula, mas eu fico muito feliz que as pessoas que acreditam em mim e vêm até mim e aplicam o método, elas têm resultados. Como é que acontece isso? Em 90 minutos, existem 3 tempos de 30 minutos. Vamos organizar desta forma. É tudo com ordem e decência, com organização, com processo. Não é ficar falando um monte de frase de efeito aqui. A base, o suprassumo, o que realmente é importante. Aliás, existe um livro que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a única coisa. Ou seja, você focar no que é mais importante. Vamos lá. Os primeiros 30 minutos, que é o primeiro tempo do seu processo de aprendizado, você precisa aprender os conceitos, os fundamentos essenciais para você conquistar a liberdade financeira. Lá atrás, quando eu comecei a falar, nossa, me diziam tanta coisa e não é nada disso. Eu descobri na prática que muito conceito que se fala por aí é tudo errado, é distorcido, muitas vezes é enviesado, é direcionado com uma intenção de te influenciar, de te vender algo. Tanto é que eu falo que eu deletei, eu zerei a minha mente, como você formata um computador, e comecei a construir do zero. Então você tem que começar a construir do zero os seus conceitos básicos. E você não precisa fazer uma pós-graduação, um MBA, um pós-doutorado, ir lá para a imersão, não sei aonde, não sei acolá, se reunir com um monte de milionário, fazer um monte de mentoria. Nada disso. Você tem que aprender os fundamentos essenciais da educação financeira. Sabe o que acontece quando você entende isso? Você fala, puxa vida, eu começo a me libertar. Eu começo a saber como eu vou assumir o controle da minha vida financeira. Só quem está no controle é que conquista a liberdade financeira. Mas quem controla a sua vida são os outros, são os parentes, os vizinhos, os filhos, o cônjuge, a televisão, os gurus, os bancos. Entenda isso. O maior responsável pelo seu sucesso financeiro é você. Portanto, domine os conceitos de educação financeira. Bom, você aprendeu esses conceitos, eles são muito lógicos, muito funcionais, eles têm uma sequência que tem sentido. Aprendeu os conceitos em 30 minutos. Agora nós precisamos de mais 30 minutos para você
ter uma ferramenta de planejamento financeiro. Por quê? A ferramenta de planejamento financeiro, ela é aquele instrumento que você vai fazer a aplicação prática dos conceitos que você aprendeu. Então, eles estão muito interligados. Não é um aplicativo, né? Não é um software super sofisticado. É uma ferramenta de organização dos seus números. Essa ferramenta, inclusive, ela pode ser feita num caderno, com lápis e papel na mão. Pode ser no Excel. O que eu quero dizer não é a forma. A ferramenta é uma estrutura que permite você colocar os seus números e praticar aqueles conceitos. E essa ferramenta, ela foi aperfeiçoada durante todas essas consultorias. Deixa eu te explicar. Eu falava, se eu ficar só passando um conceito para o meu aluno, vai ser mais demorado. As pessoas vão até aprender e outras não, mas eu quero ter uma ferramenta que tangibilize o conceito e faça ele enxergar o conceito ali, onde eu valide o conceito, onde ele próprio, nossa, a ferramenta está confirmando aquele conceito, porque eu não acreditava naquele conceito, Júlio, mas agora ela está mostrando. Então, essa ferramenta tem uma característica específica e não é complicada. Eu me lembro, uma vez eu fui fazer uma consultoria numa empresa e apareceu um jovem lá, investidor, com dinheiro aplicado, e ele chegou com o Excel lá com 17 abas, tudo quanto é dado ali. E ele tinha, uma das abas, ele tinha a variação da inflação desde 1994, para você ter uma ideia. Não precisa nada disso. Essa questão de ferramenta é muito delicada. Eu vou dar um exemplo empresarial, um jovem muito bom de Excel, ajudando a administração da empresa dos pais. Ele também tinha lá um monte de planilhas e eu mostrei para ele uma ferramenta de gestão financeira empresarial, muito simples também. Esse rapaz falou assim: eu ficava o dia todo nas minhas planilhas e não saía do lugar. Depois que você mostrou a sua ferramenta, em 15 minutos eu já enxergo o que eu tenho que fazer e vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. Então não basta ter uma planilha, você tem que ter inclusive conceitos sobre a ferramenta. Como é que é a estrutura da ferramenta? Como é que eu organizo os dados da ferramenta? Como é que eu analiso a ferramenta? Então, o analfabetismo financeiro implica isso. As pessoas não sabem ler os seus dados. Você precisa ter dados para tomar decisão. Não é no achômetro. Por isso que muitas pessoas cometem o erro do que eu estou endividado, ela vai lá no banco e ela faz uma dívida para pagar a dívida. E o que acontece? Só piora a situação. Não adianta. Você precisa fazer uma análise muito geral de toda a sua situação financeira, porque talvez você descubra que você não precisa pagar mais o empréstimo. Se você fazer alguns ajustes aqui e vivenciar, lembra que eu falo de vivenciar? Se você vivenciar algumas mudanças, você não precisa, mas o banco adora o analfabetismo financeiro. É aquela frase do Warren Buffett. O que você faz quando está dentro do buraco? Para de cavar. Mas quando você está endividado e você começa a encontrar formas de pegar um consignado, um empréstimo aqui, pagar um cartão com outro cartão e fazer empréstimo e refinanciar casa e refinanciar carro, você está cavando um buraco profundo e você nunca vai sair. Todo o dinheiro que você perde vai para aqueles 10% mais rico. Então dedica 90 minutos para aprender o que é certo. Não fica viajando na maionese. Mas eu preciso de um terceiro tempo. Você precisa de um direcionamento. Em 30 minutos, você precisa de uma orientação personalizada, ou seja, um planejamento personalizado para a sua realidade. Qual que é a sua idade? 20, 30, 40, 50, 60? Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua atividade profissional? Você é empresário, você é funcionário CLT, você é funcionário público, você é um profissional liberal, você é autônomo. Você é casado, você é solteiro. Você tem filhos ou não tem filhos? Você mora numa grande cidade e nessa cidade você mora no bairro mais rico ou você mora num bairro mediano? Ou você mora numa cidade pequena? E nessa cidade pequena você mora no bairro mais rico ou no bairro mais pobre? Isso é personalização. Só que essa personalização, ela parte da ferramenta que você tem que fazer. E esse meu direcionamento, baseado na sua ferramenta, ele tem que ver com os conceitos. Porque se você não acreditou nos conceitos, a ferramenta não vai funcionar, o direcionamento não vai funcionar. Tanto é que em algumas situações, algumas pessoas chegam até mim e eu falo, eu não posso te ajudar. Eu não vou fazer a consultoria financeira, porque não existe um alinhamento. Eu já percebo que a pessoa ela não está disposta a aprender os conceitos e ela sequer quer fazer a ferramenta que eu sugiro. Então, para isso, eu falo, eu não posso te ajudar, não há nenhum problema. Eu respeito muito as pessoas. Falar de finanças é algo muito sério. É uma responsabilidade enorme. E, infelizmente, a gente tem um monte de gente que acha que ele lê 2 ou 3 livros e aprende ali um pouquinho de investimento, ele já acha que ele é o super consultor financeiro. E eu já ouvi pessoas, Júlio, eu contratei o fulano de tal e não me ajudou. Tanto para consultoria financeira pessoal,
tanto para a consultoria financeira empresarial. E eu fico muito triste porque é uma grande responsabilidade. Você está ajudando as pessoas a administrar não só o seu dinheiro, mas a administrar a sua vida, a repensar seus comportamentos, seus valores, seus princípios. Então eu tenho que ser muito criterioso no que eu falo. Por isso que esse direcionamento ele é personalizado, tá bom? Então, em 90 minutos, conceitos, mais ferramenta, mais direcionamento, você já sabe o que vai fazer. Por isso que as pessoas falaram, Júlio, não precisa mais da segunda reunião. É muito raro ter uma segunda reunião ou terceira. Em alguns casos acontece. E eu fico à disposição dessas pessoas. Quando eu me tornei educador financeiro, eu quis fazer dessa forma? Não. Mas depois de muita prática, eu descobri que esse caminho ele é válido, ele é factível. E ele foi validado por pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, todos os níveis financeiros, todos os níveis culturais, inclusive. O que eu falo é o seguinte: esses 90 minutos, eles são uma jornada completa, mas estruturada, que vai transformar a sua relação com o dinheiro. É isso que você precisa. Mas eu quero distinguir com você esses três tempos, tá bom? Conceitos, ferramentas e direcionamento. Em educação financeira, você tem os conceitos universais. São princípios que funcionam para qualquer pessoa, independente da sua condição cultural, profissional, financeira e familiar. A questão é que as pessoas ficam acumulando tanto conceito que tem conceitos que não vão servir para você. Vou dar um exemplo. Existe dívida boa. Cara, para muitas pessoas não vai servir. Miras no cartão de crédito. Para a maioria das pessoas não vai servir. Aliás, esse aí é o maior furado. E muitos outros conceitos que as pessoas acham, não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E esses princípios universais, como eu já falei, eles não são muitos. Só que tem um segredo. Esses princípios universais, eles têm que estar organizados em formato de método. Método é um sistema estruturado para construir riqueza de forma consistente e previsível. Então, tem que ser consistente, tem que ser aplicável para qualquer pessoa. Ele tem que ter uma lógica, uma estrutura. No meu caso, o método ele foi construído a partir da experiência, ou seja, ele tem resultado comprovado. Quando eu dou a ferramenta de planejamento financeiro para o meu aluno, se ele fizer a ferramenta, ele vai ter resultado. Quando eu falo dos princípios universais para o meu aluno e ele coloca em prática os princípios universais, é muito legal que às vezes a pessoa sai da minha sala, ela já começa a aplicar, ela vai ter resultado. Em outras palavras, ele precisa ser o quê? Coerente. Tem muita coisa que não é coerente com a sua realidade. Então tem que ter um alinhamento entre os seus valores, entre os seus objetivos, entre as suas ações e possibilidades financeiras, para que você tenha resultado. Então, essa estrutura aqui, de ter conceito universal, ser organizado no formato de método e ser coerente, é isso que assegura o resultado. Vamos avançar. Eu quero falar um pouco de ferramenta agora. Muitos dos meus alunos, eles têm planilhas, por exemplo, têm aplicativo, mas estão infelizes, inclusive os investidores. Está perdendo dinheiro, está deixando de acelerar o seu enriquecimento, está focando onde não é para focar, está trabalhando demais, poderia estar trabalhando menos. Se ele aprendesse a engrenagem correta da multiplicação financeira, a ferramenta ela tem que ser o quê? Uma construção. Ela tem que ser organizada, primeiro, com base nesses conceitos que eu já te falei. Mas mais do que isso, ela tem que ser construída de acordo com a sua realidade. Então, quando eu pensei lá atrás, eu queria encontrar algo para cada pessoa que eu atendesse, eu ganhasse tempo. Já pensou se eu começasse do zero com cada pessoa? Existe uma ferramenta padrão, mas eu vou fazer alguns ajustes na sua estrutura para que ela fique adequada a esse aluno. Então, é uma construção. Essa construção, ela tem como base o quê, Júlio? A fonte de informações financeiras suas. O que você ganha, o que você gasta, como é que você faz. E essa construção, essa ferramenta que eu elaborei, ela permite, inclusive, você descobrir as informações não financeiras, os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas crenças, inclusive as suas convicções, os seus conceitos. É muito legal, porque uma ferramenta fala, puxa vida, aqui esta pessoa acredita nesse item sobre investimento, sobre cartão de crédito, sobre sucesso financeiro. Isso é muito poderoso. Você vai construir a sua ferramenta para chegar à liberdade financeira. Ora, uma vez construída, você vai organizar os seus dados ali de maneira funcional. E funcional de acordo com você, não do Júlio, não do fulano, não do ciclano. Isso aqui já é, como diz um aluno uma vez, ele falou, Júlio, parece que abriu um holofote na minha frente. Não foi uma luz no fim do túnel, foi um refletor enorme que começou a clarear. Ora, a partir daí, você vai identificar o que é reconhecer erros,
reconhecer acertos, identificar oportunidades e pontos de melhoria. Então, aqui já é uma parte de análise. Você aprende a analisar a sua ferramenta de planejamento financeiro. Eu te ensino a fazer essa análise. Você identificou um problema, você vai corrigir. Você identificou algo para melhorar, você vai melhorar ainda mais. Então, você tem que ajustar a sua estratégia, o seu caminho. E aí você elimina os seus erros. Bom, a partir daí você vai melhorar, você vai otimizar os seus resultados de uma forma contínua para a vida toda. Eu digo para as pessoas, quando você aprende educação financeira, é para o resto da sua vida. Você não aprendeu um ajuste agora para melhorar a sua educação financeira, fazer investimentos, sair das dívidas, ter mais qualidade de vida. Não, você vai usar para o resto da sua vida. Qual que é a sua idade? Se você tem 60 anos, por exemplo, você vai se beneficiar da educação financeira. Você vai ver mais 20, 30. Se você tem 50 anos, você tem mais tempo ainda. Se tem 40, se tem 30, você vai usar de forma contínua e vai aperfeiçoar. Eu, até hoje, depois de 15 anos como educador financeiro, me beneficiando e aprendendo muito, eu continuo aperfeiçoando. É isso que é prazeroso e te dá muita segurança e te dá muita alegria. Te dá uma sensação de realização pessoal, familiar, profissional e financeira. Isso é muito bom. Você precisa ter um direcionamento correto para mudar a sua vida financeira. Eu quero falar sobre isso agora, esse pilar da nossa metodologia, o direcionamento correto. Quando você começa a ouvir um monte de coisas, você ouve um pastor de igreja e você ouve o guru e você ouve o economista. Cara, você está perdido, porque esses caras não se conhecem e eles têm crenças e convicções diferentes. Então, é preciso ter um direcionamento, primeiro, personalizado para a sua realidade. E aquele que direciona você, ele tem que conhecer você, tem que entender a sua realidade. Quando você começa a pescar um monte de conselheiro, um monte de aprendizado, você tende a ter um aprendizado infrutífero, ou pelo menos de demorar mais para ter sucesso financeiro. Em algumas situações, você só está patinando. Então, como é que é um direcionamento para uma pessoa conquistar a liberdade financeira? Primeiro ponto, ela tem que ter um direcionamento neutro. Aquele que direciona, o educador financeiro, ele tem que ser imparcial. Ele tem que entender a pessoa, conhecer a situação atual da pessoa, sem julgamento, sem preconceito sobre o que ela escolheu, o que ela pretende escolher, e ele começa a mostrar um norte. Mas lembra, esse direcionamento, ele parte de um método, que quem ouve tem que conhecer o método e quem fala tem que ter o método. Então você tem que ter um único método para ser direcionado. Esse é o caminho. Mais do que isso, tem que ser personalizado. O direcionamento, ele tem que ser uma estratégia adaptada ao seu perfil, ao seu objetivo e à circunstância específica da sua vida. Então lá, liberdade financeira, você tem 20, 30, 40, 50 anos. Você tem ensino superior, não tem ensino superior. Você é casado, você é solteiro. Você é solteiro, mas vai casar. Você é solteiro e nunca quer se casar. Você é casado e tem filhos. Você não é casado, mas tem filhos. Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua atividade profissional? Você é um empresário? Você é um funcionário CLT? Você é um autônomo? Você é um profissional liberal? Você é um funcionário público? Eu não posso pegar tudo que eu ouço em educação financeira e aplicar imediatamente na minha vida, porque existem algumas variáveis que têm que ser consideradas. O funcionário público, ele tem variáveis que são diferentes das variáveis do profissional liberal, que são diferentes das variáveis do CLT, e todos têm benefícios que são diferentes do empresário, que são diferentes do autônomo. Agora, quando eu tenho um método e eu tenho alguém que me direciona de maneira séria, opa, a coisa tende a dar certo. Mas tem que ser alcançável também. Por isso que eu tenho que conhecer você. As metas que são apresentadas para você atingir a sua liberdade financeira, têm que ser realistas. E tem que ser progressivas também, você tem que evoluir. Não tem que ser algo que eu te dou que você não consiga aplicar e você não evolua. E, portanto, tem que respeitar a sua capacidade atual de crescimento, a sua realidade atual. Eu me lembro que lá quando eu fui para o fundo do poço, antes da educação financeira, em 2004, eu recebi lá, acho que era 2003, eu recebi aquele comprovante de rendimentos anual. E isso em 2003, hein? Júlio, você recebeu neste ano, a sua renda atual foi R$ 110 mil. Era praticamente R$ 10 mil por mês. Isso em 2004. Hoje seria R$ 30 mil por mês. Eu falei, cadê esse dinheiro? Bom, eu fui para o fundo do poço, perdi aquele emprego, perdi aquele renda, me divorciei, perdi tudo, entrei em depressão profunda. Voltei para São Paulo, eu morava em Campinas, e aí fui recomeçar a vida.
eu arrumei um emprego para ganhar R$ 2.500 por mês. E mudou a minha vida. Quando eu ganhava lá os 10, não sobrava nada. Com 2,5 começou a sobrar. Porque eu remodelei a minha vida. Porque eu apliquei o método. Porque eu apliquei a ferramenta. Porque eu entendi que a mudança estava dentro de mim. Porque eu vivenciei a parte difícil de você conquistar a sua paz financeira, a sua liberdade financeira. Esse direcionamento tem que considerar essa questão, ser alcançável. E tem que ser executável também. Tem que ser simples, você tem que entender, independente da sua formação educacional, independente da sua renda, independente de onde você mora, independente dos demais fatores que eu falo. O plano de ação tem que ser claro, com passos concretos que cada um consiga dar e que você possa implantar quando? A partir de agora. Comece a aplicar e ela já sente resultados financeiros e não financeiros. Eu digo isso porque eu executei na minha vida. Quando eu vi que a educação financeira ela pode estar dentro de mim, eu assumo o controle, eu desci daquele elevador, já comecei a mudar a minha vida. Já comecei e já senti que eu estava me curando daquela depressão. E já senti que eu estava assumindo o controle. Eu tenho alguns vídeos que falam da minha história, depois você pode procurar para me conhecer com calma. Portanto, um aconselhamento financeiro, ele é muito válido, ele é muito poderoso, porque é quem está de fora das situações, que tem muita experiência, que tem muito conhecimento. Eu digo que o educador financeiro, ele não diz o que você vai fazer, ele te orienta, ele te direciona. Bom, diante disso, espero que você tenha chegado até aqui. Eu quero te fazer um convite à ação agora, que você mude a sua vida. Se você entendeu, número um, que 90 minutos são suficientes para você saber tudo o que é necessário para você começar a construir a sua riqueza de forma segura e consistente, viu? Não de forma oportunista. Se isso tem sentido para você, eu quero que você me ouça mais um pouquinho. Se não tem sentido, não há nenhum problema, eu respeito a sua opinião. Se você entendeu também que educação financeira é simples, mas é prática e objetiva, eu quero conversar com você. E se você entendeu, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, que o segredo não é aprender mais, mas aprender certo e colocar em prática, eu quero dizer que você segue adiante, busque esse conhecimento correto, faça o filtro, faça a seleção, comece a praticar, invista em educação financeira, não em soluções sobrenaturais, não em promessas de enriquecimento fácil, e você vai caminhar para a mudança. Você pode fazer sozinho e você vai ter o seu tempo de aprendizado. Mas você não precisa caminhar sozinho. Você pode ter um direcionamento, um acompanhamento. Qual que é a diferença? É que você vai acelerar o processo, você vai agilizar. Por que que esse projeto ele existe? Porque muitas pessoas querem agilidade. Tem pessoas que querem aprender o seu processo de liberdade financeira passo a passo, uma reunião mensal, o profissional vai lá, orienta, avalia e tal. Mas existe um grande número de pessoas, especialmente nesse mundo corrido, nessas mudanças que nós temos, que as pessoas têm um desejo de ir mais rápido. Então, se você quer o meu apoio para você colocar em prática, aprender esses conceitos em 90 minutos e começar a sua trajetória para a liberdade financeira, eu estou aqui. Isso começa com uma decisão muito simples, muito objetiva. Você pode, em 90 minutos, começar a construir o seu futuro financeiro. O conhecimento ele está aqui, as ferramentas já estão prontas, o como usar as ferramentas você vai saber também, e você vai ter um direcionamento personalizado. Isso está ao seu alcance. Isso é um investimento, isso é um esforço que você tem que fazer. O que eu posso te dizer é que eu vou te entregar o melhor e vou te entregar o que muitas pessoas têm feito. Se você quer isso, entre em contato comigo e eu quero ter uma conversa rápida com você de 15 a 20 minutos para te conhecer, entender o contexto e você me conhecer também. Eu valorizo muito esse contato humano. Eu não abro mão de haver uma sintonia do que eu entrego para as pessoas e do que as pessoas querem receber. Eu valorizo você, valorizo o seu tempo e valorizo o seu dinheiro. Você vai fazer o investimento para mudar a sua vida pessoal, familiar e profissional. E a partir daí, você contrata esse serviço e aí nós agendamos já a sua aula. É importante aqui, deixando para o final, que essa aula de 90 minutos, ela não se encerra aqui. Você vai ter a aula, vai ter tudo, mas eu ainda dou para esses alunos a oportunidade de mais duas reuniões. Eu deixo em aberto. Uma reunião daqui a 30 dias e mais uma reunião daqui a 60 dias. Você pode usar. A grande maioria não vai usar. Eu vou te explicar e vou te mandar uma proposta formal disso. Eu não quero que você se sinta pressionado para fazer. Você tem que querer investir na sua vida financeira. Se você não acredita e se você não quer investir nisso, o método pode ser perfeito, mas não vai dar resultado. Um grande abraço e sucesso para você.